É muito difícil para mim fazer amigos, eu não tenho nenhum grupo, eu não pertenço de verdade a nenhuma comunidade, a nenhum grupo de pessoas, eu me sinto sozinho, solitário, esquecido. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o esquema de isolamento social, um esquema que traz a sensação de que aquela pessoa é excluída, que ela é diferente, que ela está fora do grupo, diferente no nível de desconexão social. Oi gente, eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem é novo, eu sou a Anne Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre psicologia, sobre conexões saudáveis e sobre formas mais funcionais da gente lidar com os desafios da vida. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer o esquema de isolamento social. A grande dificuldade do esquema de isolamento social é a sensação de não estar pertencendo a nenhum grupo, é a falta de pertencimento, é aquela pessoa que se sente desconectada das outras. Se esse for o teu primeiro vídeo do canal, eu te convido a assistir os outros vídeos que a gente tem aqui sobre esquemas, que vão te dar aí um panorama sobre o que é esquema, sobre a terapia do esquema, enfim, para que tu possa ter mais conhecimento de base do que a gente vai falar aqui desse esquema de isolamento social. Já aproveita para te inscrever no canal se tu ainda não for inscrito e deixar o teu like nesse vídeo que ajuda a esse conteúdo chegar em novas pessoas. Hoje a gente vai conhecer a história da Lara. A Lara é uma paciente fictícia que tem muita dificuldade em fazer amizades, em frequentar a lugares onde tenham mais pessoas, em se sentir pertencente, tanto da família dela, quanto a grupos de amigos, e é uma sensação que acompanha ela desde a escola. Mesmo na escola, onde a gente tem ajuda, né, algumas escolas oferecem situações de grupo, trabalhos de grupo, outras atividades extracurriculares para ajudar nessa interação social. A Lara não conseguiu, ela tinha muita dificuldade, ela sempre pedia para o professor para fazer os trabalhos sozinha, ela não se envolvia em atividades extracurriculares para não precisar lidar com o sofrimento e com a dificuldade de estar em contato com outras pessoas. Ela se sentia muito desconectada, se sentia sozinha e estar em interação com outros colegas nesse nível mais íntimo de conexão era realmente muito difícil para ela. Mantinha essa sensação de que ela estava só, que ela estava sozinha, de que ela não conseguia fazer parte, ela não se sentia parte na família, ela não se sentia parte na escola, ela não se sentia parte com um grupo de amigos, então ela sempre, e mesmo ali rodeada de outras pessoas, a sensação de não pertencimento andava com ela, né? Ela se via e se sentia separada dos grupos, onde quer que ela estivesse. A Lara me dizia, eu odeio ir a lugares e encontrar pessoas, eu odeio ter que começar uma conversa com alguém que eu não conheço. É muito difícil para mim estar em interação com as pessoas, é muito difícil para mim tolerar a ansiedade de ir num lugar novo e de conhecer pessoas. Eu não tenho nem ideia de como fazer amigos, parece que eu nunca fui boa nisso, então eu prefiro ficar em casa, eu prefiro nem tentar, eu prefiro, se alguém conversa comigo, eu já fico mais fechada, já para evitar, assim, seguir aquilo que eu sei que eu não vou ser boa, eu sei que eu não vou conseguir manter. Então, o que a Lara fazia era evitar situações sociais para não colocar à prova esse desconforto dela da interação social. Isso tinha como fundo a sensação do esquema de isolamento social que dizia que ela era diferente, que ela não era pertencente. A sensação primária do esquema de isolamento social é a solidão e o não pertencimento. Então é muito comum que a pessoa com esquema de isolamento social até tenha amigos, até tenha relações, mas ela não consegue sentir o pertencimento, ela não consegue se sentir conectada a esse grupo de pessoas, a essas pessoas. Mas tem um detalhe importante no esquema de isolamento social, que é quando a pessoa de fato consegue vencer essa primeira etapa, né, e ter uma amizade e ter intimidade, ela não tem dificuldade para manter. A gente vê a dificuldade no isolamento social de iniciar o contato, de começar uma amizade, de vencer ali a timidez
ou vencer o desconforto da espontaneidade, né, de a gente não conhecer alguém e começar uma relação do zero, mas é uma pessoa que, em geral, quando ela consegue entrar num grupo, quando ela consegue vencer ali as primeiras barreiras, ela se relaciona bem, ela consegue desenrolar depois nesse nível de intimidade mesmo. Mas num primeiro momento, essa sensação de desconexão que fica muito difícil e que em geral as pessoas acabam se rendendo a ela e evitando as situações em que ela coloque à prova, né? A dificuldade de socializar, a dificuldade de interagir mesmo com outras pessoas, de fazer parte de um grupo, né? Uma sensação muito característica do esquema de isolamento social é a pessoa se sentir excluída. Então, ela se auto-exclui muitas vezes, ela faz movimentos que dificultam o ingresso dela naquele grupo, mas ela se sente excluída, é como se as outras pessoas tivessem excluído ela, né? Então, são pessoas que, em geral, dão esse foco para a qualidade das interações, dão esse foco, um hiperfoco de avaliar o quanto que aquela pessoa vai excluir ela, qualquer mínimo gesto que para alguém que não tem esse esquema passaria batido, para aquela pessoa ali é tomado como uma exclusão. Então, são pessoas mais sensíveis a interpretar as situações como se elas estivessem sendo excluídas, porque a sensação de ela estar sendo excluída, né, a sensação de exclusão, ela é muito grande nesse esquema, né, uma das sensações principais desse esquema. E que com isso mantém a sensação de ela estar isolada, né, sozinha, não pertencente ao grupo. Alguns exemplos de pessoas que têm um esquema de isolamento social são pessoas que podem ter aptidões maiores, então pessoas que são superdotadas ou que têm algumas inclinações naturais diferentes, então é a única pessoa da escola ali, a única pessoa da turma que gosta de dinossauros, é a única pessoa que gosta de um time diferente que não é aqueles triviais. Então a pessoa tem essas aptidões e isso faz com que ela se sinta diferente, se sinta fora do que os outros estão ali vivendo. E é comum também que quando a pessoa já tem esse esquema de que os interesses dela fiquem mesmo cada vez mais diferentes. É alguém que tem um certo até orgulho, né? Porque se conecta com a sensação de esquema, então dá essa sensação de conhecido, de dizer que ela não gosta de tudo que os outros gostam, de dizer que ela é mesmo diferente, de ter isso para algumas pessoas até como se fosse algo bom, mas que mantém, de novo, né, a desconexão. Outra característica, às vezes, que pode acontecer é a pessoa ser membro de uma família que é mais famosa ou de alguém que tem um destaque ali e que é diferente, né, socialmente falando, que tem esse status daqui a pouco, assim, ou indivíduos que têm daqui a pouco alguma característica diferente na aparência, ou se sente muito feio, ou se sente muito bonito, que também fica ali desconectado, ou às vezes é a única criança indígena que está ali naquela classe e aí gera essa sensação, né, do diferente, que a gente sabe que infelizmente as escolas nem todas estão preparadas para fazer uma inclusão, para ter um momento onde as diferenças sejam mais naturalizadas. Então essas características, elas acabam no contexto, acabam desenvolvendo também esse esquema de isolamento social como até uma proteção. Se a gente for olhar o vídeo do This Is Us, né, a série This Is Us e o vídeo que a gente tem aqui no canal, o Randall acaba tendo isso. Ele foi um menino negro adotado por uma família que tinha 2 filhos brancos, pai e a mãe branco, e o lugar onde eles viviam, né, a escola, na escola ele era o único menino negro, e eles frequentavam uma piscina onde ele se identificava mais com as pessoas negras que estavam lá do que com as brancas. Então, o Randall é um personagem que a gente consegue ver ali o esquema de isolamento social, né? Com essa sensação de ele ser intrinsecamente diferente dos outros. Essa sensação de não pertencimento. E o que acontecia com ele? Para ele pertencer, para ele se sentir assim menos diferente, ele fazia coisas a mais, ele se esforçava mais, ele tentava agradar mais a mãe, então ele fazia, né? Ele tinha estratégias ali para lidar com o esquema de isolamento social.
E falando nas estratégias de enfrentamento, né? Na resignação, a gente consegue ver as pessoas que ficam focando nas diferenças ao invés de focar nas semelhanças. Ou pode ser aquela pessoa que evita situações sociais, né? Na evitação. E na hipercompensação é aquela pessoa que se transforma em um camaleão, que a gente vê que é demais. Então é aquela pessoa que sempre é conectada e sempre está pertencendo, como se ela não tivesse nenhuma diferença. Então a gente consegue ver as facetas, né, do esquema, dependendo da estratégia de enfrentamento. Algumas frases típicas desse esquema são: eu não me encaixo, eu não pertenço a nenhum grupo, eu sinto que eu sou deslocado, que eu tô fora de todos os grupos, eu me sinto fundamentalmente diferente dos outros, a minha família é diferente, tu não vai entender porque a minha família é diferente, tu não vai me entender porque eu sou diferente, a gente é muito diferente. Então, é alguém que foca nas diferenças, né? Que foca no que não conecta, que foca no que distancia. Qual que é a origem familiar do esquema de isolamento social? Então, a gente tem essa característica do contexto, onde a família pode ser muito diferente das outras, pode ser que a família tenha reforçado muito isso, né, da diferença. Outro filme que eu lembrei que é da família Addams. A família Addams é uma família muito diferente que está ali numa comunidade com outras, né, famílias, enfim, e que cultiva essa diferença, que cultiva ali, que se orgulha de ser muito diferente. Então tem na série da Wandinha, tem uma cena em que ela tá no aniversário e que quando ela vai estourar o balão surpresa, caem muitas aranhas e as crianças saem todas assustadíssimas, né? Porque ao invés de bala, caiu aranha. Então, esses comportamentos, essas preferências muito diferentes acabam também reforçando essa ideia de uma diferença, de uma desconexão. Uma outra característica é a família reforçar e apontar que aquela criança é diferente das outras, né? Ter esse olhar assim, tu é muito diferente, as outras crianças são iguais, tu é diferente. Então, ter esse culto ali sobre as diferenças e sobre as peculiaridades, né? Eles dão uma valorização, uma hipervalorização a essas diferenças. E também pode ser que a criança tinha um temperamento mais passivo, que fazia mais o que era esperado e que essa desconexão acaba trazendo a sensação de que ela não tem a oferecer, porque ela está tão desconectada da sua essência que ela se sente vazia, que ela se sente sozinha nesse sentido de estar ali sem a conexão mesmo, né? Então acaba que essa passividade da criança acaba deslocando ela, desconectando ela das relações mais íntimas e profundas, isso já na família, né? Por essa expectativa de fazer o que esperam dela, e aí faz com que ela fique mais na casca mesmo e não tanto na essência, não tanto dali autêntica às suas inclinações naturais. E uma outra origem comum é um sentimento de que aquela criança é menos, é inferior às outras. Isso é comum de acontecer, às vezes, com crianças que têm bolsa para estudar em escolas particulares, mesmo a família tendo um poder aquisitivo menor do que as outras. Então, ela está ali, ela faz parte da escola, ela recebe a mesma matéria, mas o tênis dela é diferente. Enquanto os coleguinhas estão viajando para a Europa, estão indo para a Disney 500 mil vezes, ela não tem todos esses recursos e aí os assuntos são diferentes, e aí as possibilidades são diferentes, e aí os pais vão ter características diferentes. Então, essas questões também, assim, da escola acabam reforçando essa sensação do isolamento social também, essas diferenças, né? Que são mesmo diferenças e que às vezes o contexto vai intensificar ou pode daqui a pouco ajudar na inclusão, né? Ajudar na naturalização dessas diferenças. E chegando no final do vídeo, eu quero dividir com vocês algumas estratégias para que vocês possam lidar com o esquema de isolamento social. Então, o primeiro ponto é tu te conectar com a criança aí do teu passado, a criança que tu foi, que se sentia desconectada, sozinha, diferente dos outros. O que será que essa criança precisava? Que tipo de adulto poderia ajudar ela, né? Que comportamentos de um adulto poderiam ser efetivos para minimizar esse sentimento de isolamento,
Será que um adulto que ajudasse ela a socializar? Será que um adulto que tivesse ali junto para ajudar ela nos grupos, ou para dizer que tá tudo bem ela ser tímida e tá tudo bem ela não conseguir começar uma conversa, mas que ela vai ter ajuda, de que, enfim, vai ter apoio para poder superar as dificuldades, né? Então, olhar para a tua criança ali nesse sentido, buscar essa criança que se sentia intrinsecamente diferente, acolher ela e tentar entender, né, o que poderia ter ajudado ou o que pode ajudar hoje. A segunda estratégia é poder listar quais são as situações hoje que te deixam desconfortável, quais são as situações que te deixam inseguro para socializar, né? Fazer uma lista, poder apontar, poder olhar com carinho para essas situações, daqui a pouco buscar ajuda, né, profissional ou ajuda de amigos que sejam mais desenrolados socialmente para te ajudarem, né, nessa interação, te ajudarem a superar essas barreiras. Em terceiro lugar, listar quais são os grupos que tu evita. Tem algum grupo, tem alguma atividade que tu gostaria de fazer, mas que tu não tem feito para que a sensação do isolamento social se mantenha? Por exemplo, um grupo religioso, um grupo de alguma atividade física. Qual é o grupo que tu gostaria de fazer parte, mas que tu tá evitando, que tu tem, né, fugido? Depois, reavalie a importância dos teus defeitos. Reavalia, de fato, quão grave é aquilo que te fez te sentir tão inferior. Se é algo relacionado à tua aparência, por exemplo, quão inferior isso realmente te faz, né? Te liberta disso, não segue sustentando esse defeito como se fosse algo ali que realmente faça com que tu seja merecedor da exclusão. Muito pelo contrário, minimiza, né, essa crítica ao defeito, tenta acolher, tenta aceitar, porque quem que não tem defeito, né? Quem que não tem algo que faria ali, que, né, se sentir constrangido de não fazer tão parte de um grupo. Todo mundo tem, às vezes a gente precisa poder acolher, né, e poder focar mesmo mais nas semelhanças e no que nos une. Às vezes os nossos defeitos e vulnerabilidades entram bem nesse sentido de conexão, né? A gente não precisa ser perfeito para fazer parte, mas a gente precisa poder estar aberto, né, ao cuidado, tá aberto à interação dos outros, tá aberto a poder mesmo socializar. Uma outra estratégia é que quando tu estiver em grupo, quando tu estiver em contato com outras pessoas, pessoas novas, ou pessoas que estão ali, mas que tu nunca conversou, que tu já conhece, enfim, inicia uma conversa, mantém uma conversa, segue ali, né, naquela interação, sem tanta pressão para ti, mas olhando ali aquela situação, aquela interação, até como um experimento social, até como uma oportunidade para te desafiar, para te aprender sobre ti, para te poder desafiar também a verdade de que tu é excluído, de que tu vai estar sempre só, né? Poder fazer movimentos em direção a isso sem exigir que seja perfeito, sem exigir que seja uma grande amizade, mas uma conversa, né? Poder estar em contato ali e também lembrando de que existem sim pessoas gentis, existem sim pessoas boas, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão olhar para ti, né, no sentido de te ajudar a ter uma conversa, a ter uma nova relação, né, que não existem só pessoas que excluem, pessoas que rejeitam, mas que também existem as pessoas que estão abertas à conexão por aí. Basta a gente, né, se desafiar e ir em direção a essas pessoas, conhecer elas, enfim, encontrar com elas por aí. E por fim, seja você mesmo, abrace os teus defeitos, abraça as tuas limitações e vulnerabilidades, não te cobra por ser igual, não te cobra por ser perfeito, mas vai sendo tu, né? Porque com certeza tu vai ter coisas a oferecer, tu vai ter um espaço ali de conexão para ser criado com essas pessoas, talvez tu mesmo possa te surpreender com as tuas qualidades e com o teu eu, né? E quem sabe aí nessas interações tu possa gostar mais não só das pessoas, mas também de ti mesmo. Então, seja tu mesmo, te permita viver a tua autenticidade também nas relações. E para fechar esse vídeo, eu quero nos lembrar que para poder vencer o isolamento social e essa sensação de estar só e isolado, o nosso antídoto é a conexão. E nesse caso é a conexão social. E a gente poder lembrar
que a gente só chegou até aqui, né, como espécie, como seres humanos, através da conexão social, desse elo que nos une uns aos outros, né, que fez com que a gente seja a espécie mais adaptável daí de todas as espécies. Não porque a gente é mais forte ou mais bonito ou mais que corra mais rápido, enfim, nada de mais, mas porque a gente consegue se unir e cada um ali vai fazendo a sua parte no que é um pouco melhor que o outro, enfim, se ajudando, né? Isso foi o que nos trouxe até aqui, a nossa conexão. Então, quando a gente vive de forma conectada, a gente também consegue prosperar mais, a gente também consegue estar aí em sintonia com isso que é tão genuíno e tão intrínseco nosso do ser humano. Se esse é um assunto que tu quer aprender mais, eu te convido a assistir o vídeo sobre conexão emocional que a gente tem aqui no canal. Vai falar um pouquinho mais com relação à conexão emocional e intimidade, mas que talvez te ajude aí a valorizar um pouquinho mais da importância da conexão. Se tu ainda não for inscrito no canal, fica o convite para que tu possa te inscrever e deixar o teu like nesse vídeo, que ajuda bastante o canal a chegar em novas pessoas, o canal a crescer, a seguir aí com conteúdos que tanto nos ajudam. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo.